Nosso assunto agora é política. O PT defendeu revogar a reforma trabalhista e o teto de gastos em uma prévia de diretrizes de governo. A apuração é da Tainá Falcão e os detalhes estão na nossa página na internet. A coordenação da pré-campanha do ex-presidente Lula e também de Geraldo Alckmin apresentou as diretrizes preliminares para a elaboração de um futuro programa de governo em um documento encaminhado hoje aos partidos aliados. O esboço do programa apresenta 90 diretrizes econômicas e sociais. Entre elas, a defesa da revogação da reforma trabalhista, aprovada durante o governo do então presidente Michel Temer. O PT sugere substituí-la por um modelo de negociação tripartite, com participação de empresários, empregadores e representantes do governo. Ao citar a reforma tributária, petistas defendem taxar pessoas muito ricas a partir da criação de uma reforma tributária solidária. Em outro ponto, o documento defende a revogação do teto de gastos para incluir novamente pobres e trabalhadores no orçamento. A íntegra do documento e todos os detalhes estão no site da CNN. Bom, vamos chamar então Basília Rodrigues e Gustavo Oribe para repercutir essa informação que a repórter Tainá Falcão trouxe agora, né? Então, eu estava até lendo aqui o documento, né, encaminhado nessa segunda-feira a partidos aliados. A coordenação da pré-campanha do ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin apresentou diretrizes preliminares para a elaboração de um futuro programa de governo. E aí, 2 pontos bastante importantes, né? A revogação da reforma trabalhista e também do teto de gastos. Esses 2 pontos podem cair muito mal, principalmente ali para os envolvidos no mercado financeiro, né, Basília? Pois é, esta é a proposta somente do PT, né? A gente lembra que o ex-presidente Lula tem aí à sua disposição um arco de 7 partidos que pensam bem diferente entre si, mas parece uma teimosia até no debate político, porque o próprio PT sabe que o texto desse jeito não vai. Na hora que senta para debater com um aliado mais próximo, o PSB, ou com um aliado mais ideológico, o PSOL, ou aqueles que estão se colocando no momento com o ex-presidente Lula, eles respondem a Lula que não tem porquê, não dá para falar em revogação da reforma trabalhista. Olha, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, Paulinho Pereira, ele costuma dizer aqui nos bastidores que deixa comigo que em 2 meses eu resolvo isso lá no Congresso. Então, já vislumbrando uma posição de liderança num eventual governo, né, novo governo de Lula, Paulinho, que é muito próximo às centrais sindicais, mas nos últimos anos se reposicionou politicamente, se afastando da esquerda, indo para o centro, conversando mais com empresários, setor produtivo. Ele diz que tem sim como melhorar esse texto, fazer ajustes, mas que isso não significa revogação. A palavra revogação, ela é um tanto radical e é de difícil assimilação por diversos setores. A gente já tem uma reforma produzindo efeitos do governo Temer até agora. Não parece, mas já tem bastante tempo que o Temer deixou o poder. Então, falar em revogação agora, jogar por terra, é rasgar também a Constituição, porque não dá para a lei ficar mudando toda hora assim. O programa de governo começa a ser conversado, né, por esses partidos que apoiam o ex-presidente Lula, num tipo de conselho político, em que há de 2 a 3 representantes de cada uma destas 7 legendas que a gente mencionou, falando, dando a sua sugestão. Então, é normal também que um mais radical, mais ideológico, queira insistir, né, nesta ou naquela ideia, mas sabe que não vai para frente. Uribe, tem até uma música do Jorge Ben que fala: minha teimosia é uma arma para te conquistar. Diante de tanta teimosia, quando 6 não querem, 1 não faz? Olha, Jairo, é a tentativa de jogar mais alto para pegar o meio termo. E é justamente isso que o PT tem dito. Que o ex-presidente Lula é contra a reforma trabalhista e também contra o teto de gastos, isso ele já verbalizou, o PT já colocou essa posição. A questão é que você tem um arco de alianças, PSB, PV, e esses partidos já deram a senha. Basília Rodrigues bem ressaltou, já deram a senha. Revogar não estará nesse programa de governo, estará revisar. Porque, de fato, a reforma trabalhista
trouxe alguns ganhos. Trouxe ganhos, por exemplo, em relação ao ambiente das mulheres grávidas, ambientes que elas não podem atuar. Trouxe em relação à modulação do home office durante a pandemia do coronavírus, sobretudo. Então, é uma tentativa do PT de colocar o mais grave, mas para que seja um pouco modulado. E a tendência, conversando com integrantes da base aliada e da aliança do ex-presidente Lula, é de que esse texto será ainda muito modificado e deve ser muito mais moderado. Quem deve cuidar um pouco desse trabalho é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é vice de Luiz Inácio Lula da Silva na chapa. Ele vai conversar ainda e levar esse texto para conversar com os sindicatos patronais, também conversar com o mercado financeiro. Então essa é uma versão de esboço inicial, mas isso ainda deve ser muito discutido e modificado. O teto de gastos é outro ponto que Geraldo Alckmin nos bastidores quer manter, porque o teto de gastos é importante, é uma âncora fiscal, dá previsibilidade ao país, apesar de que com a PEC dos precatórios vira um teto de palha, não é mais um teto de gastos, porque tudo passa por ele, mas ainda assim você tem uma defesa desse arco de alianças de manter o teto de gastos. Boa, gente, valeu, obrigada.